Te mexe. Ah, tá, você falar. Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para pregarmos a palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos meditar no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O título diz: Carta à Igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu vou repetir a leitura. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos pensam que o Apocalipse representa uma era dolorosa, ou seja, o ápice do sofrimento humano. Mas não é bem assim. A palavra Apocalipse constitui-se de dois termos gregos. Apo significa ocultar e calipse significa descobrir, revelar. A palavra Apocalipse significa revelação. O tempo em que foi escrito era hostil ao cristianismo, desfavorável à paz. Mesmo assim, as 7 cartas do Senhor Jesus Cristo alcançaram as 7 igrejas para as quais foram destinadas, entre elas a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava situada 64 quilômetros ao norte de Filadélfia e 160 quilômetros ao sul de Éfeso. Era considerada a mais esplêndida entre as 7 e possuía uma escola de medicina mundialmente respeitada. Os crentes de Laodiceia eram ricos materialmente, em contrapartida eram pobres moralmente. Para os crentes de Laodiceia, Jesus Cristo apresenta-se como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 14. Quando ele disse o princípio da criação de Deus, ele nos explica que ele é o Criador dos céus e da terra e está no controle tanto da construção como da destruição deste mundo. Não é o homem que vai fazer o fim do mundo, como pensaram os ditadores do século passado, que provocaram 2 guerras mundiais. Não são os líderes mundiais que vão fazer o fim dos tempos. Não é o diabo que vai fazer o fim dos tempos. Jesus Cristo está no controle tanto da construção como da destruição deste mundo. Ele disse em Mateus 28, versículo 20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No versículo 15 ele diz, conheço as tuas obras. Ele declara-se onisciente. Não é preciso você fazer fofoca, apontar a vida de fulano de tal, de cicrano, de bertano, achando que você vai chegar em algum lugar. Nada disso. Mais tarde as pessoas vão criticar de você. Porque Jesus Cristo conhece as nossas obras, conhece os nossos mais íntimos segredos. Conte para ele os teus segredos, as tuas dificuldades durante as tuas orações.
Conte para ele, só ele pode te compreender, porque Jesus Cristo é o nosso Criador, como ele diz aqui no versículo 14. Somente Jesus Cristo pode compreender o homem, porque ele é o nosso Criador, o Criador do universo. Por isso ele diz no versículo 14, conheço as tuas obras. A gente passa um tempão se congregando, mas a gente não alcança a perfeição moral. Não. O Salmo 14 diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por isso ele mandou o Filho, que se fez carne para cumprir o seu duro papel por nosso bem. João capítulo 1, versículo 29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a nossa caridade que vai varrer a nossa culpa da mente ou do coração ou da mente das pessoas. Não é a nossa caridade, mas é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é o preço da compra. Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Não foi com dinheiro. Não foi com ouro ou com prata. Foi com o seu sangue. Foi com a sua vida. Por isso ele diz aqui no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Apocalipse, queridos irmãos, contém grandes promessas para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 13:5 diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 3:21 diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E o verso 22 encerra dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A porta é a nossa permissão. A porta é o nosso coração. Aceite a verdade. Aceite a Cristo como teu Salvador. Escapa-te por tua vida. A volta de Cristo está se aproximando. Os sinais estão acontecendo diariamente, mas Ele está à tua espera. Jesus Cristo está aguardando a tua decisão, a tua permissão para Ele entrar na tua vida e te proteger para sempre. Por isso Ele disse, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que Deus possa nos abençoar e muito obrigado, Bispo Aloysio. Passar para São Paulo primeiro. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu terminar aqui. Foi